Hoje você vai entender o que está rolando por trás dessas negociações. Quem tá chegando, quem tá de saída e quem pode mudar completamente o rumo da temporada. Então já se ajeita aí, porque o vídeo de hoje tá daquele jeito. Cheio de reviravolta, polêmica e cifras que parecem coisa de outro planeta. Bora mergulhar de cabeça no caos delicioso do mercado da bola. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Barcelona, que vive nessa eterna gangorra de emoções, já tá se mexendo pra não ficar sem camisa 9. Robert Lewandowski, o homem-gol, já não é mais aquele furacão de antes e tem proposta quente da Arábia Saudita pro início de 2025. E a Arábia não tá de brincadeira. Os caras vêm com caminhão de dinheiro, projeto esportivo e ainda prometem transformar jogador em ídolo nacional. E aí, pra não ficar órfão, o Barça colocou o radar em cima de Dusan Vlahovic, da Juventus. O sérvio, que tem 24 anos, é visto como um atacante com perfil ideal. Físico forte, presença de área, chute pesado de fora e ainda com fome de protagonismo. A Juve vive enrolada em questões financeiras e esportivas e não garante segurá-la até o fim. Muita gente na Itália aposta que Vlahovic pode ser vendido justamente porque a velha senhora precisa oxigenar o elenco e abrir espaço no caixa. Detalhe, o Barça sabe que não tem bala pra entrar em leilão maluco, então joga com a ideia de convencer o jogador com o pacote Barcelona, visibilidade, projeto de reestruturação e a chance de ser a referência de ataque no Camp Nou. Se rolar, Vlahovic chega pra ser o sucessor imediato de Lewa. Agora segura essa. Harry Kane saiu do Tottenham como ídolo, foi pro Bayern em busca de títulos, já empilhou gols, mas parece que a Premier League continua chamando forte. Existe uma cláusula no contrato dele que dá a chance de voltar à Inglaterra em pré-contrato. E quem aparece? O Tottenham, lógico, que sonha com o filho pródigo vestindo a camisa de novo. O Barcelona também chegou a sondar, imaginando um Kane como substituto de Lewandowski. Só que pelas falas do próprio atacante, o coração dele bate mais forte pela Premier League. Até o Manchester United sondou, mas nada avançou. Então, fica a dúvida. Kane volta pra casa como herói ou continua escrevendo sua história no Bayern? O Liverpool já se prepara para perder Konaté, que pode ser reforço do Real Madrid. Os Reds já sondam Ronald Araújo, do Barcelona, oferecendo 50 milhões de euros. O Barça avalia o zagueiro em 35 milhões hoje. É esperar para ver se o negócio rola. Os Reds sorraram quase 500 milhões de euros na última janela e já planejam mais reforços. O nome da vez é Michael Olise, visto como sucessor de Salah. Só que a pedida é salgada, mais de 100 milhões de euros. Além disso, a diretoria mapeia zagueiros como Marc Guéhi e Van Heck. Os clubes gigantes da Europa, e até fora dela, estão de olho. O Bayern tentou tirar Rodrigo do Real Madrid na última janela. Mandou oferta via intermediário, mas Florentino Pérez recusou, achando os valores baixos. O brasileiro também não se animou muito, até porque teria disputa forte por posição. E o PSG, claro, já tá de olho. O clube francês monitora Rodrigo e pode pagar até 130 milhões de euros pelo atacante. Luiz Henrique pediu reforços e o brasileiro entrou na mira. O Real, por enquanto, diz não, mas a novela promete capítulos longos. Quem também não sai das manchetes é o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes. A bola da vez agora é o Al Nassr, que quer juntá-lo a Cristiano Ronaldo e João Félix. E olha, não é de hoje que os sauditas estão de olho nele. O Talksport revelou que ele chegou a recusar uma proposta de 800 mil euros por semana. Isso mesmo, quase 5 milhões de reais por semana. Porque ainda queria jogar em alto nível na Europa, principalmente pensando na Copa do Mundo de 2026. Mas ninguém garante que ele vai resistir por muito tempo. O contrato com o United termina em breve, e a janela do ano que vem pode ser a última chance dos Red Devils lucrarem com a venda. Ou seja, se não renovar, ou o United vende, ou corre o risco de perder o cara de graça. E vamos falar a verdade. Bruno já fez história em Manchester, mas será que ele não toparia ser vizinho do CR7 nesse final de carreira? Enchendo os bolsos e curtindo os últimos anos em grande estilo? Aqui entra talvez o nome mais quente do momento, João Neves. Esse volante português, cria do Benfica, foi comprado pelo PSG em 2024 por 65 milhões de euros. Só que em pouco tempo valorizou ainda mais, hoje está avaliado em 80 milhões, mas o Paris já avisa que só libera por uns 120 milhões de euros. E adivinha quem quer? O Manchester City. Já preparando o terreno caso Rodri vá parar no Real Madrid em 2026. Guardiola ama jogadores técnicos intensos e com leitura de jogo, e João Neves encaixa como uma luva nesse estilo. O PSG, por sua vez, considera o cara essencial no esquema de Luiz Henrique. Então vai ser guerra de cheque, paciência e estratégia. Você acha que Neves deve ficar em Paris ou virar o novo cérebro do meio-campo de Pepe? Agora segura essa. A Arábia Saudita está disposta a desencadear um verdadeiro furacão financeiro para tentar abocanhar um dos maiores fenômenos do futebol mundial. E o alvo? O craque Mbappé. É quase inacreditável, mas os rumores mais recentes, vindos do Defensa Central, indicam que clubes sauditas estariam prontos para colocar 350 milhões de euros, algo em torno de bilhões de reais, sobre a mesa para arrancar o atacante francês do Real Madrid. Essa investida bilionária não é um lance isolado. Aliás, o plano árabe de seduzir Mbappé já é velho conhecido. Antes mesmo dele deixar o PSG rumo a Madrid, houve rumores de ofertas astronômicas. O que mudou agora é a escala. Parece que dessa vez eles estão dispostos a quebrar recordes para arrancá-lo da Europa e inclusive disputar com os gigantes financeiros já consolidados no mercado. Para se ter uma noção da ousadia, fala-se de 350 milhões de euros em proposta para o Real Madrid liberar Mbappé. Esse valor daria um nó naquelas cifras cabeludas que a gente já vê em transferências estratosféricas
estratosféricas. Alguns relatos ainda vão além e indicam que os clubes árabes não pretendem apenas cobrir o valor de mercado. Eles querem pagar salários de magnitude irracional, pacotes de marketing vantajosos, incentivos milionários. A ideia é clara: trazer um craque que impulsione não apenas o nível técnico da Liga Saudita, mas que também catapulte seu apelo global, que é o que Mbappé representa. Só que nem mesmo essa fortuna toda parece suficiente para quebrar a muralha madridista. De acordo com as fontes, o Real já rejeitou formalmente a oferta, considerando Mbappé intransferível. Ele não está à venda nem por esse número colossal. Do lado do atacante, também não há ruídos de vontade de sair. Ele se manifestou várias vezes dizendo que está feliz em Madrid, que foi um sonho de criança vestir o manto merengue e que sua ambição segue firme em conquistar títulos na elite europeia e não mergulhar num novo campeonato por mais dinheiro que seja. Outro ponto importante: Mbappé está focado na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Para ele, manter-se em um campeonato de alto nível é determinante para conservar a forma, competitividade e visibilidade necessária. E agora? O Real Madrid se posiciona firme. Não negociamos por nada, nem pelo mundo todo. Mbappé segue com o olhar voltado para as metas europeias e para a seleção francesa. A Arábia Saudita, por sua vez, continuará a ser um dos atores mais agressivos no mercado, tentando transformar sonhos monetários em reforços de peso. E nós, meros mortais do futebol, ficamos aqui, acompanhando cada rumor, cada lance, cada recuo, porque em uma jogada dessas, o jogo é imprevisível. O Real Madrid segue de olho em reforçar o meio-campo. O nome da vez é Vitinha, do PSG, terceiro colocado na bola de ouro. O cara tá voando, é visto como peça-chave na França e também na seleção portuguesa. Só que tem um problema: o PSG não quer liberar. Florentino Pérez até pensa em incluir o Rodrigo numa possível troca, mas os franceses acreditam já ter ataque suficiente com Dembélé, Kvaratskhelia e companhia. Além disso, Vitinha é considerado intocável. A novela promete capítulos quentes porque o Real vê nele o substituto ideal de Kroos. Agora é esperar os próximos movimentos. O nome de Jürgen Klopp tá ecoando forte no Oriente Médio. O cara, que saiu do Liverpool e jurou que queria dar uma pausa para recarregar as energias, virou sonho de consumo do Al Ida, outra potência saudita que tá despejando caminhões de dinheiro no mercado. Por quê? Simples. Klopp não é só treinador, é um gestor de personalidades. Ele já domou Salah, Mané, Van Dijk e companhia. Então, para lidar com as estrelas que lotam os clubes sauditas, ele seria um casamento perfeito. O problema? Klopp tá confortável, atualmente como diretor dentro do grupo Red Bull, e não parece muito animado em voltar pro calor da beira do campo. Mas calma, porque se Klopp parece uma missão quase impossível, outros nomes também estão no radar. O Xavi Hernandes, recém-saído do Barcelona, que estaria de olho em uma chance na Premier League, possivelmente no Manchester United. O Sérgio Conceição, que deixou o Porto e tá free agent no mercado. O Luciano Spalletti, campeão da Série A com o Napoli, mas atualmente sem clube após passagem pela Azurra. Os sauditas têm pressa, querem resolver logo. Mas entre esses nomes, o que mais parece sonho distante é mesmo Klopp. Se vier, é tapa na mesa. Mas, cá entre nós, ele parece estar curtindo mais a fase de gestor do que de treinador. Agora vamos falar de um jovem argentino de 21 anos que está chamando a atenção. Nico Paz. Ele surgiu no Real Madrid e não vingou de primeira e foi parar no Como, time italiano que está crescendo aos poucos, mas hoje ele virou protagonista. Resultado, está fazendo uma temporada absurda. 6 participações em gols em 6 partidas, sendo 3 bolas na rede e 3 assistências. E claro, quando a molecada brilha desse jeito, os gigantes voltam a se interessar. O Chelsea entrou forte na disputa, mas tem um detalhe: o Real Madrid tem preferência de recompra. Isso significa que os Blues só levam vantagem se o Como conseguir convencer o jogador a renovar o contrato, tirando essa cláusula dos merengues. O Como avalia o garoto em 80 milhões de euros, mas sabemos que em negociação esse número pode subir fácil, ainda mais se Chelsea e Real começarem a se cutucar. Pergunta que fica: você acha que o moleque se encaixa melhor no meio-campo cheio de energia como o do Chelsea ou voltando pra casa? E aí, família? O que vocês acham dessas bombas? Deixa nos comentários porque essa resenha vai longe, hein? E deixa aquele like esperto, se inscreve no canal porque o futebol não dorme. Um grande abraço e até o próximo vídeo, família!